Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma modelo para fazer uma maquiagem aqui profissional com vocês, com acabamento profissional. É uma das maquiagens que eu mais faço em atendimento e eu vou mostrar tudinho. Eu comecei usando uma água desmineralizada da Granda. Ela pode servir tanto como um tônico quanto como algo para dar uma limpada na pele, né? E o bom é que ela já tem alguns minerais na composição, isso ajuda bastante. Depois eu vim com o hidratante da Mary Kay para pele e um hidratante para os lábios. Também foi utilizado da Mary Kay o... Ai, gente, qual que é o nome? Um produtinho para a área dos olhos, que vai ajudar a hidratar, deixar a pele bem calma nessa região. Ajudar a reduzir o aspecto de cansaço, né, dos olhos. Depois eu usei a blindagem da Catarine Hill na pele. Lembrando que é a primeira vez que eu faço esse teste de produtos todos juntos para usar com Criolan, tá? Porque Criolan é um produto mais dificilzinho de trabalhar, dependendo da composição da pré-pele que você fizer, ele pode dar interação e não dar uma boa fixação. Mas, gente, ficou ótima a textura no final. Eu usei os corretivos da Criolan para fazer uma pré-pele, tipo uma camuflagem, antes de vir com a base. E as bases que eu usei também foi uma misturinha de duas bases da Criolan, que eu amo, gente. Ela tem um acabamento que, na minha opinião, eu considero um acabamento mais leve, ela não é aquele reboco, sabe? O que particularmente as minhas noivas, elas gostam bastante desse acabamento por não ficar pesada, porém ela tem uma ótima fixação e durabilidade. Eu sempre aplico sempre com os pincéis, gente. Eu sou a doida do pincel, não faço uso de esponjinha, é raro, raro mesmo usar esponjinha. E depois que eu aplico a base, se vocês observarem aí no vídeo que já foi passado, eu sempre venho com esse pincelzinho de aplicar corretivo e venho dando acabamento. E depois eu trouxe um corretivo também, já mais ou menos no tom de pele dela mesmo, foi o Vanilla da Too Faced. Contorno, eu vou fazer na minha modelo, é um contorno mais quente, tá? E pra proposta que eu vou trazer hoje aqui pra vocês, eu acho que super orna com a pele dela e com o que eu quero de acabamento, né? Então, eu usei o Dark só pra dar devolver um leve fundo. Usei o Dark na pele da MAC. E depois eu vim com o Harmony, que é um blush, ele é um pouco mais rosadinho. Só aplicando na diagonal, só pra dar um fundo mais rosadinho para a pele dela, que ela tem um pouco de tonalidade rosa no fundo de pele. Então, eu gosto de trazer um pouco do que já tem na pele da cliente para maquiagem também, porque depois traz um efeito de naturalidade. E lembrando que eu apliquei sempre na diagonal, para não deixar muito arredondado. Depois eu vim usando um quartetozinho de bronze de contorno, né, da Franciele, só para intensificar um pouco mais esse contorno, para que quando eu vier com pó, ele não retirar todo esse desenho que eu fiz. Depois eu tiro o excesso do corretivo, vejo se não tem nada acumulado e somente depois disso que eu venho selando a pele. Lembrando que se você selar a pele sem tirar esses tipo acúmulo de produto, sabe? De produto líquido, no caso a base, corretivo. Se você selar dessa forma, vai ficar um acabamento feio. Então, sempre se atente a esses detalhes. Eu aplico nessas regiões que eu quero dar uma seladinha. Não aplico totalmente, sabe? Pra não tirar o aspecto de glow da pele. O pó que eu usei foi o Translucent da Laura Mercier. Gosto bastante desse pó e uso bastante, principalmente para as noivinhas, tá? Depois que eu apliquei o pó,
acaba que o blush ele dá uma sumidinha, né? Então, eu vim usando o blush da Mary Kay, que é o Shy Blush. Ele tem umas leves partículas de dourado e deixa um acabamento muito lindo por cima do pó. Então, eu só dei uma reforçada e foi isso. Pra área dos olhos, eu vim com o lápis Brow da Mary Kay, apliquei e venho esfumando com um pincelzinho de precisão. Gente, eu amo esse efeito, amo mesmo. E eu apliquei na parte de baixo e na parte de cima eu dei uma neutralizada na cor da pálpebra dela com o próprio corretivo da Kryolan. E ele já vai me trazer uma base de sombras para mim trabalhar. Depois eu vim com o BT Velvet na cor Off-White, já deixando um ponto de iluminação nesse olhar, que foi bem no comecinho. E depois eu vim com o delineador marrom da Kryolan também. Eu sou fã das coisas da Kryolan. Tem uma durabilidade muito boa, um acabamento e resistência, né? Então, eu usei esse delineador aí da Kryolan e vou fazendo uma transição nessa pálpebra, gente. Aí, assim, maquiagem é construção. Então, eu gosto de vir, ó, bem rentezinho aos cílios dela, com um pincelzinho de precisão. Depois eu venho com um pincelzinho de esfumar um pouco maior e vou esfumando toda essa bordinha. Aí ela se olhando no espelho. Gente, esse espelho é maravilhoso. Mandei fazer na Shopee. Depois eu vou deixar pra vocês o link aqui. E aí é construindo, tá, gente? Vai construindo. Do outro lado a mesma coisa. Aí lembra que sempre que eu uso o pincelzinho de precisão, que eu dou uma esfumadinha, eu venho com um pincelzinho maior, só dando acabamento. E agora que eu vou vir com uma outra sombra, porque antes eu usei sempre o delineador para fazer toda essa transição, então não precisa de tanta sombra assim. E aí eu usei o Harmony só para dar uma transição nessa sombra entre a pálpebra externa, né? E depois eu selei essa parte interna dos olhos com o pó da MAC também. Mais ou menos na tonalidade de pele dela, não me lembro o nome exato. E agora, para dar acabamento nesses olhos, eu vim cá com uma paletinha da Atelier Paris. Ela já tem todos os tons que eu preciso para essa maquiagem. O tom clarinho, que eu reforço o tom clarinho que eu tinha usado anteriormente, o BT Velvet. Reforço com o tom mais clarinho da paleta. Uso o segundo tom mais clarinho da paleta para dar uma transição. E o tomzinho mais escuro para selar a parte do que eu usei o delineador. E vou construindo toda a minha maquiagem, dando acabamento, selando. E isso vai me trazer uma maior durabilidade. Lembra que eu usei produtos cremosos antes e agora estou vindo com pó? E isso vai me dar uma maior durabilidade nessa maquiagem. E vou fazendo novamente, né? Dando retoques, digamos assim, aos pontos que eu achar necessário. E maquiagem é isso, é construção. Sempre que haver necessidade, você pode retornar um ponto ou outro e refazer. O contorno do nariz, eu não sou muito de fazer aqueles contornos muito marcados. Então, eu gosto de fazer o contorno depois da pele quase selada mesmo, só para devolver um leve fundinho nesses olhos. Os cílios que eu vou usar vai ser uns cílios só no cantinho externo. Gente, eu acho muito fácil de colocar cílios com a cliente com os olhos abertos, sabe? Ela abre os olhos e olha para baixo. Não gosto de aplicar cílios com o cliente com os olhos fechados, porque, gente, isso é experiência. Com o tempo, você vai perceber que a cliente com os olhos fechados, na hora que ela vai abrir, às vezes a cola gruda embaixo, ela já fica desesperada e já começa a lacrimejar, enfim. Então, eu gosto de aplicar já com o olho aberto, porque até ela vai sentindo e já se adaptando com os cílios nos olhos. E, assim, as minhas clientes gostam bastante dessa forma de aplicação. Incomodam menos a garganta. E aí, depois eu venho dando acabamento com o BT Velvet na parte interna dos olhos. Gente, isso faz total diferença na maquiagem. É isso que vai diferir uma maquiagem
mais profissional para uma maquiagem que não é tão profissional assim. É questão de acabamento, tá? Sempre se atente aos acabamentos. E noiva, principalmente, tudo é acabamento. Você tem que caprichar nos acabamentos, nos detalhes. Na parte de cima eu usei o delineador em glotes para dar acabamento na parte de cima dos cílios. E esfumei a parte de baixo com o Harmony também da MAC. Essa maquiagem na parte dos olhos é toda mate, não usei nada de sombra brilhante, tá, gente? Cintilante, nada do tipo, toda mate. E usei a máscara de cílios da Maybelline, ela é muito boa, gosto bastante, tem uma fixação muito boa. Depois, como eu disse, acabamento. Venho com um cotonetezinho, limpando aquele excesso, sabe? Tipo assim, às vezes até de sombra, quando você esfumou, ou até mesmo da máscara de cílios, quando a gente aplica, pode dar uma borradinha. Então, você vem limpando, deixando tudo certinho. Para as sobrancelhas, a minha modelo, ela já tem a sobrancelha muito marcada, com os pelinhos mais escurinhos. Então, assim, tomar muito cuidado para não deixar pesado. E eu só venho fazendo tipo uns leves risquinhos, como se fossem uns fiozinhos na sobrancelha, com uma sombra Expresso da Mary Kay. Somente, gente, aonde ela tem falhinha, somente. Nos outros pontos eu não mexo. Esse é o estilo que eu gosto, né? Então, se você gosta de algo mais desenhado, que faça. Para a proposta de hoje, eu também não quis deixar ela mais arrepiadinha, aquele efeito mais brown, não. Eu deixei ela mais naturalzinha mesmo. Fiz o contorno usando o lápis rosé da Mary Kay e o Nude Blush, se não me engano, é o gloss que eu tô usando da Mary Kay também. E esse foi o resultado. Depois eu fiz o penteado nela para produção e eu deixei as fotos lá no Instagram. Se você não me segue, é @monicaluzmakeup. Lá eu posto todo o meu trabalho. Gente, e esse foi o resultado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum e ficar por dentro. Esse foi o segundo penteado, que foi um coque para as noivinhas. Beijos!